Bom dia, bom dia, paz do Senhor, como vocês estão, como tem passado? Hoje é o dia que o Senhor fez, vamos nos alegrar nele, vamos continuar a leitura do livro de Romanos. O livro de Romanos ele fala sobre a justiça de Deus, sobre a pessoa do Espírito Santo, sobre como é o padrão de Deus para entrar nos céus. É um livro muito precioso. Vamos lá, vamos começar? Hoje é dia de Romanos 4. Abraão foi justificado pela fé. Portanto, o que diremos aos nossos antepassados, Abraão? Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se gloriar, mas não diante de Deus. O que diz as Escrituras? Abraão creu em Deus e isso lhe foi acreditado por justiça. Ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. Todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus, que justifica o ímpio, sua fé lhe é acreditada como justiça. Davi diz a mesma coisa. Quando fala da felicidade do homem, a quem Deus acredita a justiça independente de obras. Como são felizes aqueles que têm as suas transgressões perdoadas, cujo pecado lhes são apagados. Como é feliz aquele que o Senhor não lhe atribui culpa. Destina-se essa felicidade apenas aos circuncisos ou também aos incircuncisos? Já dissemos que no caso de Abraão, a fé lhe foi acreditada como justiça. Sob quais circunstâncias? Antes ou depois de ter sido circuncidado? Não foi depois, mas antes. Assim, ele recebeu a circuncisão como sinal, como um selo da justiça que lhe tinha pela fé, quando ainda não fora circuncidado. Portanto, ele é o pai de todos os que creem, sem terem sido circuncidados, a fim de que a justiça fosse acreditada também a eles. E é igualmente pai dos circuncisos, que não somente são circuncisos, mas também andam nos passos da fé, que teve nosso pai Abraão antes de passar pela circuncisão. Não foi mediante a lei que Abraão e a sua descendência receberam a promessa de que ele seria herdeiro do mundo, mas mediante a justiça que vem da fé. Pois, se os que vivem pela lei são herdeiros, a fé não tem valor, a promessa é inútil, porque a lei produz a ira, e onde não há lei, não há transgressão. Portanto, a promessa que vem pela fé, para que seja de acordo com a graça e assim garantida a toda a descendência de Abraão, não apenas aos que estão sob regime da lei, mas também os que têm fé que Abraão teve. Ele também é o pai de todos nós, como está escrito: eu constituí pai de muitas nações. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus, a quem creu. Deus dá vida a mortos e chama à existência coisas que não existem, como se já existissem. Abraão, contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim o pai de muitas nações. Como foi dito ao seu respeito, assim será a sua descendência. Sem enfraquecer a sua fé, reconheceu que no seu corpo estava sem vitalidade, pois já contava com cerca de 100 anos de idade, e que também no ventre de Sara já estava sem vigor. Mesmo assim, não duvidou e nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé, dando glória a Deus. Mas, estando plenamente convencido de que era poderoso para cumprir o que havia prometido, em consequência, isso lhe foi acreditado como justiça. As palavras lhe foi acreditado não foram escritas apenas para ele,
mas também para nós, a quem Deus creditará a justiça a nós, que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus, nosso Senhor. Ele foi entregue à morte pelos nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. Ele começa explicando o que é a justificação pela fé. E ele fala do pai da fé, de Abraão. Então, todo o texto de Romanos 4, ele discorre sobre a fé e a justiça. Porque eu já contei para vocês que os judeus, eles acreditavam ser um fator principal da fé a circuncisão. Então, para se ter fé, para se entrar no reino de Deus, para eles era necessário, fundamental, a circuncisão. Porque o primeiro homem que teve uma história de fato com Deus na terra, através da fé, foi Abraão. E ali naquele contexto, quando Isaac nasce, quando Ismael, um pouquinho antes, Deus dá uma instrução para Abraão, que toda criança nascida até sete dias, né, no 8º dia, eles teriam que circuncidar aquela criança. Até hoje, judeus e muçulmanos fazem essa prática. Eles cortam a pele do prepúcio do menino para que aquilo seja uma marca e um selo de santidade. Para que aquilo ali mostre que aquele povo é um povo puro, é um povo santo, é um povo separado, é um povo que entrega parte de si já no início da vida por Deus. Ele dá uma instrução aos meninos, às meninas não. E então, ali aquele povo acredita que é isso, aquela circuncisão, a obediência à lei, a obediência aos mandamentos que vai fazer com que uma pessoa entre no reino dos céus. Só que eles chegaram à conclusão aqui no Novo Testamento. Paulo, vocês lembram quando a gente leu aquela conversa na Assembleia, lá por volta, eu acho que é de Romanos, entre o 11 e o 15 mais ou menos, que eles começam a conversar e discorrer acerca da circuncisão. Então é mais ou menos nessa época aqui que eles entendem que a fé que Abraão teve foi antes da circuncisão. Que a circuncisão, ela aconteceu para justificar um dos pontos da fé. E que se eles fossem, porque a ideia que era o que de fato aconteceu e que nós somos a prova e o testemunho vivo disso, é que o cristianismo, ele precisava de ter uma justificação pelo arrependimento e pela fé. E se eles ficassem colocando tantos entraves para que as pessoas se tornassem cristãos, aí não se tornariam. Se eles ficassem colocando tantos ritos, tantas coisas para que aquelas pessoas, os novos cristãos se convertessem, eles não iam se converter. Porque não seria o costume de um povo, mas sim uma repetição de uma nação. Então foi decidido e entendido que o cristianismo ele vem pela crença, pela fé, pelo arrependimento, por conta de Cristo, porque a gente entende que fomos justificados pela fé e não por um ato. A salvação, a entrada no reino dos céus, a nossa entrada na mansão celestial, ela se dá por conta do nosso coração, por conta da nossa fé e por conta do nosso comportamento em Deus. E não pela uma marca que entregaram pra gente. Então eles precisavam de colocar isso na cabeça das pessoas, os novos cristãos, de que eles não eram impuros porque eles não eram circuncidados. Porque no início até acontecia isso. Eles até circuncidaram os primeiros gentios, os primeiros cristãos. Mas e aí, quando a pessoa se convertesse? Porque as pessoas que se convertiam eram adultas. Poderiam ser crianças, mas não eram crianças de 8 dias. Como que ia ser? Qual o tamanho do entrave para a fé? A gente não pode criar entraves para as pessoas irem para o reino de Deus.
Então eles entenderam que a esperança e a fé que Abraão teve, que foi onde aconteceu e começou tudo isso, ele veio porque ele creu. Ele veio porque, por mais que o corpo dele já estava sem vigor físico, afinal ele já contava com 100 anos, ele acreditava que mesmo assim Deus lhe daria um filho. E aquele filho iria gerar toda uma nação santa para o Senhor. E de fato aconteceu. E Deus honrou a fé daquele homem. Deus honrou a entrega dele. Deus honrou tanto que estamos eu e você aqui hoje, depois de tantos milhares de anos, falando dele, entendendo e estudando qual era a característica que fez com que ele fosse. E é engraçado que na época de Abraão já existia o mundo, já existiam os povos, já existiam nações, já existia. E a história conta de um que creu, e fez uma revolução. Precisa só de um. Dentro da sua casa, dentro da sua parentela, dentro da sua cidade, dentro do seu contexto, só precisa de um. Há um convite vindo da parte de Deus para a sua vida, para a minha vida, para que esse um seja eu e seja você. Esse um vai precisar de enfrentar barreiras. Vai. Esse um vai precisar de transpor muitas coisas. Não tenhamos dúvidas. Mas aí, esse um será o homem ou a mulher justificado pela fé. O nosso testemunho ecoará às nações. Quando as pessoas se lembrarem de alguém nesse tempo que creu, elas precisam se lembrar de mim, elas precisam se lembrar de você. Quando eles pensarem em alguém que tenha um comportamento semelhante àquilo que Deus ama, eles têm que ter você, eles têm que ter a mim como referência. Ontem começou um julgamento muito importante para a nossa nação. Eu até vou pedir que vocês entrem em oração, no final também eu vou fazer uma oração sobre isso. É sobre o direito do povo brasileiro poder adorar dentro do templo. E aí você fala, Poliana, mas tá tão complicado a situação da doença. Se as pessoas forem para a igreja e se infectarem, gente, a gente vê as pessoas pegando ônibus, metrô, tá nem aí em fila de mercado, de shopping. Ontem eu fui no mercado, eu precisei de ir no mercado. E no mercado que eu fui tinha uma distância de 2 metros, né, de uma pessoa para outra. E eu achei interessante que as pessoas da frente estavam todas obedecendo. E as pessoas de trás, eu acho que pela ansiedade de estar mais atrás, estavam todas em cima né, assim, bem pertinho. E a moça que estava atrás de mim, ela estava em cima de mim. E eu me senti desconfortável. Eu olhei para trás, olhei para o chão, olhei para ela, olhei para o chão, olhei para ela. Fiquei fazendo assim. E olhei para ela. Ela deu um passo para trás. As pessoas precisam aprender a obedecer regras. Eu não posso só pensar em quem está na frente, eu preciso pensar em quem está atrás também. Então as pessoas se aglomeram ali no mercado por ansiedade, na fila do shopping, na entrada do shopping. E aí as pessoas não podem ir para a igreja, que com certeza é um lugar que está com filas separadas, álcool em gel em todos os lugares possíveis, distância de segurança. O templo ele não pode ser fechado. A igreja não é algo só físico, não é como a gente ir no shopping e fazer uma compra, não é. A questão é que só entende isso quem está ali dentro. A igreja é socorro. A igreja é a base daquilo que a gente construiu tantos milhares de anos. A nossa Constituição não permite nem que estado de defesa, nem que estado de sítio, nem quando houver guerras, as igrejas sejam fechadas. Nem pandemia, nem nada.
A única coisa que as pessoas que estão ali defendendo a abertura das igrejas e que o povo possa comungar do pão da presença pessoalmente é para que eles apenas façam o que tem que ser feito. E eu quero falar um pouquinho para vocês, e bem breve, bem rápido, sobre um pedaço da fala do ministro da Justiça que me emocionou muito. É 15 minutos, depois se vocês quiserem colocar lá. E ele termina, eu até coloquei nos stories, ele termina falando assim, o povo cristão. Ele fala assim, não existe cristianismo sem o dia do Senhor. Não existe cristianismo sem comunhão. Não existe cristianismo sem comunidade. Cristianismo não é nada online. Cristianismo é presença. O povo cristão, ele não está disposto a matar pela sua fé. Quem está disposto a matar pela sua fé, gente, não somos nós. São aqueles xiitas, sunitas, né? São terroristas. Eles estão dispostos a matar pela fé. E ele fala, o povo cristão, se preciso for, os verdadeiros cristãos, eles estão dispostos a morrer pela fé. Porque o cristão, ele de fato, ele entende que Jesus se sacrificou naquela cruz por nós. Ele foi justificado pela fé. Então, para o verdadeiro cristão, vale a pena sim o risco. Vale a pena ser justificado pela fé. Vale a pena ir para o templo, comer do pão e beber do cálice. Vale a pena. Vale a pena estar ali com as pessoas, porque só quem está ali sabe como é a presença de Cristo dentro do meio da congregação. Depois, se vocês tiverem oportunidade, coloca no YouTube e escutem o que ele diz sobre a fé. E depois ele termina falando assim, que Deus tenha piedade de nós, a começar por mim. Ele se coloca na frente de todos os cristãos que estão ali querendo a abertura das igrejas. Nossa, foi assim, foi de arrepiar, foi de confirmar a nossa fé. O julgamento termina hoje, talvez não, né? Ainda temos aí 10 ministros para votar. Votou só um ontem, porque teve várias sustentações orais de amicus curiae, que são advogados, amigos da corte, pessoas ligadas a movimentos religiosos e de fé, que elegeram alguns advogados para poder falar em nome da fé mesmo, da fé cristã católica e da fé cristã evangélica. Nossa, foi lindo, foi muito forte, cada um defendendo o seu preceito, aquilo que os cristãos queriam gritar. Foram gritos silenciosos de todos os cristãos. O Brasil, ele tem 90% de cristãos. Nós somos cristãos. O Brasil, ele é um povo que crê em Deus. E não pode ser arrancado isso da gente. Tem que ser um direito nosso escolher ir ou não para o templo. Porque a gente é justificado pela nossa fé. Se você acreditar que seja um risco para você por conta das suas comorbidades, é diferente de ser imposto que você não vá, de ser obrigatório que você não vá, de te obrigar a ficar dentro de casa. Agora, se você acredita e julga que seja importante para você estar ali dentro, você tem que ser livre. Nós somos um povo livre para comungar, sempre fomos. Desde esta época aqui, que fomos justificados pela fé, homens e mulheres estavam dispostos a entregar a sua vida como entregaram. Muitos homens morreram por conta da fé. Muitas mulheres se entregaram por conta da fé em Cristo. E não somos eu e você que vamos nos acovardar diante das circunstâncias. Porque a gente acredita claramente que Deus pode parar tudo isso agora, não acredita? Eu acredito
que se for da vontade de Deus exatamente nessa hora, o vírus cessa, as mortes acabam e tudo se faz novo. Com certeza existe algo que o povo brasileiro está precisando de aprender ainda. Nós estamos precisando de aprender. E eu acredito que isso vem do clamor. E eu acredito que isso vem da oração e da devoção. Tem um ano que nós fomos trazidos para dentro de casa, para que a gente entendesse qual é o verdadeiro sentido da vida. Há mais ou menos 20 anos, 30 anos atrás, homens e mulheres sabiam de fato qual era o seu papel na sociedade. Daí evoluímos em termos. Dali as coisas deste mundo tornaram-se prioridade. Hoje, se você vira para uma mulher ou para um homem de 20, 30 anos, a prioridade deles não é cumprir o plano de Deus. A prioridade deles é a sua ascensão profissional. Eu já fui assim também. Eu já acreditei claramente que em primeiro lugar, eu teria que ter a minha profissão e não cuidar da minha família. Porque as coisas desse mundo nos confundem. Fazem com que a gente se perca ali no meio do caminho. O que o mundo nos oferece? Você vai estudar. Você vai se formar. Você vai fazer pós-graduação. Dali você faz um mestrado e ali você ganha um mundo profissional. Aí você ganha dinheiro. Para que tanto dinheiro? Para satisfazer a concupiscência da sua carne. Para ter, para comprar, para adquirir, para ter um carro maravilhoso, uma casa incrível, viagens, coisas, bens, joias, roupas, bolsas, sapatos. Dinheiro no banco, dinheiro aplicado, dinheiro em ações, investimentos. Mas do que adianta ter tudo isso? Do que adianta? Se daqui a pouquinho, o que mais importa é que o nosso espírito esteja pronto. O verdadeiro cristão, além de morrer pela fé, além de ser justificado pela fé, ele sabe que o que mais importa nesse mundo é cumprir o propósito e o plano de Deus para a nossa vida. Eu não posso de maneira alguma ser negligente com a minha fé, a ponto de dizer para vocês que o que mais importa são características pessoais que vão te levar para algum lugar nessa terra. Isso é o de menos. Quantos anos eu e você vamos viver? 20, 30, 40, 50? É muito pouco. É muito pouco comparado com a eternidade. É muito pouco comparado com o que Cristo fez por conta do nosso espírito, com o resgate que Ele trouxe para a nossa alma. A única coisa que Ele nos pede é que o nosso corpo seja um corpo santo, que o nosso coração esteja voltado para as coisas do Senhor. Quanto o seu coração está longe de Deus? Tem um ano que a gente está dentro de casa, 1 ano e um mês já. E tem 1 ano e um mês que eu literalmente estou dentro de casa. O judiciário, ele está todo online. Então, as minhas reuniões com os meus clientes são online, eu fecho contrato online, eu atuo online, as audiências são online. Eu atuo no escritório da minha casa. E assim estamos, todos os advogados. Realmente a gente passou por uma mudança muito grande do ano passado para cá. Crescemos muito em tecnologia. As internets ficaram bem mais rápidas, as redes sociais bombaram, como se fosse um mundo paralelo. Mas quando você fecha a porta do teu quarto e entra para dentro, quando aquele que te vê em secreto vê o teu coração, o que ele vê dentro de você? O que você tem derramado diante de Deus? O que você tem feito e falado para o Senhor? Quais são as coisas que o Senhor tem te pedido e você tem se negligenciado? A gente está meio sem tempo. Tudo passou tão rápido, tudo tem sido tão rápido.
Nós estamos tão sem tempo de ainda esperar que você tome uma posição. Não dá. O mundo está passando muito rápido, as coisas estão acontecendo muito depressa. Não tem mais tempo de você esperar um pouco para poder alcançar alguma coisa para depois se voltar para o Senhor. Porque você e eu podemos não ter esse tempo. Ninguém vai embora desse mundo que não seja a permissão de Deus. Mas também existem pessoas que vão precocemente porque passaram uma vida inteira virando as costas para o Senhor e abrindo tantas brechas na vida. Tantas brechas na vida. Que deixaram o inimigo da sua alma corromper o seu coração. Eu queria te pedir um favor, uma única coisa. O que é aquilo que o mundo te proporciona? Qual é uma única coisa que o mundo tem falado no seu coração que é sua prioridade? Mude as suas prioridades. A sua prioridade e a minha prioridade precisam necessariamente ser aquilo que Deus se importa. A gente não sabe o que vai acontecer daqui para frente. A única coisa que eu preciso e que eu quero com esse vídeo é que a partir de hoje a sua justificação seja pela fé. Que quando você for se apresentar no trono de Deus, que o Senhor fale para você: entre no gozo do teu Senhor. Porque naquele dia que a Polly falou naquele vídeo, algumas coisas que eram prioridades na sua vida, coisas seculares, passaram a não ser mais prioridades. Para um pouquinho aí. Só você vai poder analisar quais são as coisas que o mundo tem te oferecido que tem sido algumas prioridades na sua vida. Em combate daquilo que é a prioridade de Deus para sua vida. Nós não fomos chamados para andar segundo as coisas do mundo, segundo preceitos do mundo. Nós não fomos andados como tem sido a criação dos teus filhos, como tem sido você dentro da sua casa. Qual a inspiração para os seus que você dá? Quando as pessoas perto de você, elas chegam aí, elas entram do seu lado e elas veem o seu comportamento, o que elas observam? Elas observam o Novo Testamento, porque elas precisam disso. As pessoas da sua casa, elas precisam ver o Novo Testamento na sua vida. As pessoas da minha casa, elas precisam ver o Novo Testamento na minha vida. Elas precisam de ver uma pessoa colaborativa. Alguém que vai fazer com que todo mundo que esteja perto dela se aproxime um pouquinho mais do reino dos céus. E foi para isso que eu e você fomos chamados. Para que a glória do Senhor se estenda na sua casa e nos seus amigos, nas pessoas que te conhecem. Feche seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, a nossa única intenção é sermos justificados pela fé. Como disse o ministro da Justiça ontem, nós não estamos aqui para matar pela fé, mas estamos aqui os verdadeiros cristãos para nos entregar e morrer pela fé. Nós precisamos e queremos sim ser justificados por todo o sacrifício de Jesus naquela cruz. Agora eu quero colocar diante de ti esse julgamento no STF. Nós sabemos do óbvio, nós sabemos da mentira que é estar com as igrejas fechadas. A gente sabe que é feita uma engenharia social para que até as pessoas se amedrontem de ir para a casa do Senhor e se afastem do pão da presença e se aproximem cada vez mais das coisas deste mundo.
mas nós te clamamos juntos, como a igreja. É o clamor da igreja que vai fazer a diferença nessa nação. Nós não podemos ter os templos fechados, Senhor. Nós te pedimos como a tua noiva, que o Senhor intervenha naqueles 10 julgadores, para que os votos mudem e para que o povo possa adorar dentro da casa do Senhor, se assim eles sentirem liberdade para isso. A escolha não pode ser do judiciário, a escolha tem que ser nossa. A escolha não pode ser de governador, de prefeito. A escolha tem que ser nossa. Senhor, nós estamos dispostos, nós estamos entregues. Nos alinhe à tua vontade, nos ajude, nos inspire. Faça que um novo testemunho seja presente na nossa vida, em nome de Jesus. Eu quero te apresentar ainda todos os doentes, todos os que sofrem, todas as pessoas que estão entubadas naqueles hospitais. Eu declaro vida e vida de Deus. Eu declaro que as pessoas vão viver a partir de hoje milagres sobrenaturais e que nós seremos reconhecidos como uma nação que é a cura, como uma nação que o Senhor olhou para nós e exerceu a misericórdia. Em nome de Jesus, nos incline às coisas do teu reino e nos ajude a nos afastar das coisas deste mundo. Que o padrão do Senhor seja o nosso padrão. Nós sabemos que o teu jugo é suave, o teu fardo é muito leve. E é sobre esse jugo e esse fardo que nós queremos estar juntos com Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Nós não podemos ser alheios às coisas que estão acontecendo no nosso país. Aqui em Brasília, o governador declarou que os templos religiosos são, sim, serviços essenciais e nós temos a liberdade de culto, mas nós somos a minoria. Eu sei que as pessoas estão me ouvindo de fora de Brasília e elas não podem ir para a igreja. E eu, como cristã, eu não posso ficar de olhos fechados para isso. Porque daqui a pouquinho também pode ser que nós sejamos coagidos, o governo daqui também seja coagido e feche as igrejas. E aí? A nossa justificação vem pela fé e a fé ela não é exercida de forma online. Isso que a gente faz aqui é um alcance. Mas a fé de um cristão, ela é feita dentro do templo, porque a própria Bíblia diz que é dentro da casa do Senhor que o Pai ordena a bênção de Deus. A bênção do Senhor, ela está dentro do templo da igreja. E nós não podemos negligenciar isso. Os cristãos de verdade não podem negligenciar isso. A gente não pode parar. Tudo bem, muitas atividades da igreja têm sido feitas de forma online, ok? Mas os cultos principais, as celebrações principais não podem ser feitas de forma online. O povo não pode comer do pão e beber do cálice por uma tela de celular ou de televisão. Não pode. Você não pode se acostumar com isso e nem eu. A gente não pode achar normal. Não podem nos roubar aquilo que a gente conquistou pela fé. E é essa fé que vai nos levar à vida eterna. É esse inconformismo com as coisas deste mundo que vai nos levar para a vida eterna. Orem por aqueles que sofrem, orem por aqueles que não podem comungar, orem por aqueles que não podem receber o pão da presença pessoalmente. Orem por aqueles que não podem celebrar. Não se esqueçam de fortalecer a sua fé dando glória a Deus. Abraão fortalecia a sua fé dando glória a Deus. Esse é o momento em que a igreja foi chamada para clamar. Vocês conseguem perceber que não existe um preletor comandando as coisas espirituais? Não existe um pregador, não existe um cantor
pastor profetizando coisas que aconteceram e que hão de vir. Sabe por quê? Porque esse é o momento em que a própria igreja de Cristo precisa se levantar. A noiva, esse é o momento da noiva. O Espírito de Deus veio para a noiva, que é a igreja. A noiva de Cristo é a igreja. É a igreja que precisa clamar pelas coisas do Senhor. Se eu sou igreja, se você é igreja, nós precisamos de clamar pelas coisas do Senhor. Não se esqueça, se fortaleça dando glória a Deus. Se fortaleça. Não aceita. Não aceita que as coisas deste mundo entrem no seu coração e te amedronte. Não podemos aceitar que este século roube de nós aquilo que o Senhor nos entregou, que é a nossa fé, que é a nossa justificação pela nossa fé. Não ache normal. Não ache natural. Não ache limpo tudo isso. Não é. Não é. Não se acostume com as coisas deste mundo. A palavra de Deus diz que nos últimos dias os cristãos achariam insuportável viver neste mundo. E quem é cristão já está começando a sentir o peso, já está começando a ficar muito incomodado. Nós estamos perto dos últimos dias. Fortaleça a sua fé. E eu quero te ver não só aqui, mas do gozo do nosso Senhor. Um beijo. Fica com Deus. E até amanhã. Permaneça em fé. Permaneça crendo, porque já já Ele vem. A última página do livro que a gente acredita, ele diz assim: em breve Ele vem. O Senhor está perto de nos resgatar de tudo isso. Em breve Ele vem. Um beijo. Fica com Deus e até amanhã.